Aula 2, identificando a perspectiva dos Big Players, liquidez. Sejam todos bem-vindos à aula 2 da nossa Masterclass, onde será abordada a real perspectiva dos Big Players. É importante ressaltar quem são os Big Players. São os grandes detentores de capital no mercado. A liquidez refere-se à capacidade que um ativo tem de se tornar em dinheiro ou mesmo dinheiro tornar-se em ativo. Aqui no mercado Forex, a liquidez será identificada por determinados padrões, a que chamamos padrões de varejo. E esses padrões têm algumas nomenclaturas bem identificadas, tal como EQL, EQH ou Equals Highs, linhas de tendências e muitos outros. Essa liquidez vai representar o volume ou tamanho das transações realizadas com determinado ativo, onde nós podemos, neste caso, escolher uma das paridades Forex e operá-las. Existem pares que têm maior liquidez em relação a outros, por conta da quantidade de volume de negociação. Neste caso, encontramos-nos no AUD USD ou Australian Dollar contra dólar americano, onde nós encontramos aqui determinados padrões de liquidez bem desenhados. Temos aqui a liquidez estrutural, que será conceituada como a liquidez que é encontrada nos topos e fundos da estrutura swing ou estruturas de mercado. Ou seja, em cada topo ou fundo, nós encontramos ordens que esperam a sua ativação, em que encontramos ordens limites, ordens stop, de modo a seguir o movimento do mercado. E esta liquidez, normalmente, na tendência de baixa, a liquidez ou o foco dos big players tende a ser os fundos. Já na tendência de alta, a liquidez tende a ser os tops, por conta que na tendência de baixa, o objetivo do preço é romper ou renovar os fundos. Já na tendência de alta ou na estrutura altista, a, a tendência do preço de mercado é renovar o topo ou os topos. Aí, daí que nos remete ao segundo modelo de liquidez ou padrão, que é a linha de tendência de baixa e de alta. Ou seja, consoante o preço se encontra dentro da tendência de baixa, vários são os traders que vão colocando as suas ordens, acompanhando o movimento do mercado. Sendo que nós consideramos a criação de liquidez a partir do segundo toque e a manipulação desta liquidez, o terceiro toque. Sendo que os bancos, quando identificam este padrão, eles tendem a fazer um movimento de manipulação para cima, de modo a coletar o stop loss e as ordens de muitos traders que colocam estas nos topos, e após isso tende a seguir a direção oposta. Ou seja, sempre que a liquidez é manipulada, ela tende a seguir a direção oposta ao movimento de manipulação. No caso da linha de tendência de alta, o conceito não diferencia. Mantém-se o mesmo conceito. Enquanto o preço está numa tendência de alta, vários dos traders vão colocando as suas ordens, limites, ordens a mercado, ordens a stop, de modo que com o preço eles possam seguir. Deste modo, quando os bancos, os big players, identificam estes padrões, eles conseguem identificar que aqui temos uma grande quantidade de volume de negociação. Deste modo, eles realizam um movimento para baixo, de modo a coletar o stop e as ordens de vários traders que se encontram aqui. E após isso, ela segue a direção oposta. Nem sempre seguirá a direção oposta, porém, na teoria e, e nos conceitos de smart money, ele deverá seguir ou segue a direção oposta. Temos o outro padrão de liquidez, que são os topos iguais e fundos iguais. Estes são padrões que normalmente são identificados por uma letra M ou uma letra W, que são facilmente
facilmente identificados nos gráficos, em que o conceito mantém-se. Nós encontramos também aqui uma vasta quantidade de ordens de buy stop, ordens de sell limit, stop losses por coletar, e os big players conseguem identificar facilmente cada destes padrões. Após isso, o movimento de manipulação é realizado para cima, coletando o stop loss de vários traders que se encontram nestas posições. E após isso, ele segue uma direção contrária. No caso dos fundos iguais, a teoria mantém-se. Aqui temos um conjunto de ordens de buy stop, ou seja, traders que esperam com que este nível de suporte, um nível que a posterior não consegue ser rompido, seja segurado para fazerem compras, porém os big techs fazem uma manipulação desta liquidez e depois tomam um rumo diferente. Quanto ao último padrão de liquidez que nós temos aqui, é o que chamamos de inducement. É um padrão de liquidez que ocorre para a confirmação daquilo que são os nossos pontos swings, ou seja, o top e o fundo da nossa estrutura, e também é utilizado para a consumação no momento que antecede uma determinada entrada. Deste modo, vamos a seguir constatar a aplicação destes padrões em gráfico real. Estamos no gráfico diário do dólar australiano contra o dólar americano, onde nós conseguimos identificar os padrões de liquidez em atividade. Nós conseguimos perceber aqui que o preço vai fazendo vários toques. O preço vai fazendo vários toques neste ponto. Ele fez aqui o primeiro toque. Lembrando que não necessitam ser toques exatamente ou perfeitamente iguais. Fez o segundo toque. Fez o terceiro toque. E podemos analisar aqui que tivemos mais um toque. Analisando estes 4 toques, nós conseguimos automaticamente identificar que existe liquidez nesta região, ou seja, existe uma vasta quantidade de volume, uma vasta quantidade de operações ou de ordens nestes pontos, em que vários traders compraram aqui no segundo ponto, levando o preço para cima, compraram aqui no terceiro ponto, levando o preço para cima, e no quarto ponto, houve a manipulação por parte dos bancos, em que fizeram um grande movimento para baixo. Observando aqui, temos grandes velas com imbalance, demonstrando que houve a presença de big players. Eles fazem um movimento de manipulação da liquidez, coletando stop loss de vários investidores ou traders que se encontravam aqui em operações de compra, e após isso levam o preço na direção oposta à manipulação. Porém, nós conseguimos observar que antes deles levarem o preço na direção oposta, foi se criando aqui um outro padrão de liquidez, onde nós vimos também a linha de tendência de baixa. Houve o primeiro toque, após o primeiro toque, houve o segundo toque, e após o segundo toque, houve o terceiro toque, representando assim um padrão de liquidez. Quer dizer que os big players fizeram 2 movimentos de manipulação. Manipularam a linha de tendência de alta e, após isso, formaram ou permitiram a formação de uma linha de tendência de baixa, manipulando também esta. Nesse momento, tivemos a primeira manipulação, seguiu um movimento oposto e manipulou a segunda linha, que é a linha de tendência de baixa.
Após a manipulação destes padrões de liquidez, nós vemos aqui um outro padrão de liquidez, que são os fundos iguais. Lembrando novamente que não necessitam de ser toques exatamente ou perfeitamente iguais. Porém, existe o padrão, a visão de que existem toques iguais entre este candle e este candle aqui. Tivemos toques iguais formando como se fosse um padrão M ou um padrão W. Verifica-se aqui o padrão W. Verificando-se aqui este padrão W, nós conseguimos identificar que isto será uma liquidez para a consumação. Onde nós vimos que aqui temos várias ordens de compra, ordens de venda, stop loss, várias ordens aqui. Vimos o padrão W se formando. E o que é que acontece? Os big players novamente têm a sua perspectiva na liquidez, sendo que aqui há uma vasta quantidade de negociações ou ordens. Eles criam este movimento impulsivo, grandes velas, demonstrando que eles estão presentes no mercado e manipulam esta liquidez, ou seja, com esta vela aqui, eles capturaram todos os stop losses, todas as ordens que se encontravam aqui. E após isso seguiram um movimento oposto à captura desta liquidez. Neste momento, vamos ver o quarto padrão de liquidez, que seriam os topos iguais. Onde nós constatamos aqui um padrão M. O preço fez isto. Fez o segundo toque e deixando aqui topos iguais, os big players tiveram novamente a sua perspectiva na liquidez, ou seja, na quantidade de traders que estavam a vender aqui neste ponto, e manipula esta liquidez. Manipulando esta liquidez, conseguimos analisar que foi realizado um movimento contrário à manipulação, ou seja, foi manipulada a liquidez e após a manipulação seguiu o movimento contrário. Temos agora o quinto padrão de liquidez, que seria a liquidez estrutural, acompanhada também da liquidez de indução. Seria esta aqui, o inducement, onde nós conseguimos ver que o preço faz a quebra de estrutura, estamos numa estrutura baixista, e de modo a confirmarmos o nosso fundo, que ainda não foi confirmado, nós necessitamos a captura do inducement. O preço captura este inducement, ou seja, é liquidez. Existiam traders que estavam a vender neste ponto. E após isto, o que é que o preço faz? O preço mitiga uma zona de supply. Mitigando a zona de supply, ele faz um movimento para baixo. Este movimento de baixa é justamente para capturar o fundo desta estrutura. E se percebermos aqui, o preço captura ou os bancos manipulam este fundo e após isso ocorre movimento oposto, movimento de alta. Posto que na estrutura baixista tendem a ser manipulados os fundos como liquidez. Porém, a liquidez estrutural ela encontra-se tanto no topo quanto nos fundos, por conta que nos topos e fundos das estruturas nós encontramos também uma vasta quantidade de ordens que aguardam a sua ativação. Analisando aqui, conseguimos ver que o preço, além de manipular o fundo, ele manipula este topo, coletando também liquidez e após isso toma a verdadeira direção da nossa estrutura que era baixa. Agradeço a presença de todos. Espero que a aula tenha sido muito compreensível e que possam ter o melhor proveito que nos é oferecido pela estratégia Smart Money Concepts. Obrigado por assistir à aula. Valeu!